Após o Senado devolver trechos da medida provisória que limita benefícios às empresas, as atenções se voltam agora para os pontos mantidos pela MP. Entre eles estão a obrigação de empresas com benefícios fiscais de informarem à Receita Federal sobre incentivos fiscais recebidos e o ressarcimento em dinheiro dos créditos presumidos de PIS/COFINS. Além disso, a União também vai poder delegar o Distrito Federal e aos municípios, o julgamento de processos de imposto sobre propriedade territorial rural, o ITR. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Eduardo Berbegir, que é advogado tributarista. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer falar a você e aos ouvintes. Realmente, esta medida provisória foi muito polêmica, Inclusive, foi denominada medida provisória do fim do mundo, porque o texto dela, a parte que foi revogada, era ainda pior, gerava um grande problema de fluxo de caixa para as empresas e de perda de grande parte dos créditos tributários. Mas essa parte que for mantida também é muito ruim, porque esta obrigação que foi criada de informação desses créditos presumidos que as empresas detêm, essa informação que as empresas... É uma obrigação acessória. O que as empresas precisam fazer? As empresas detêm incentivos fiscais de estados, municípios e do governo federal. São incentivos ou créditos presumidos que elas detêm por suas compras ou por se instalarem em determinadas regiões do país. Então, tanto os estados, os municípios e os governos federais mantêm incentivos fiscais. Agora elas precisam preencher uma série de formulários, informar a Receita Federal estes incentivos. São inúmeros, são centenas de incentivos. Isso são páginas e páginas de relatórios, de formulários à Receita Federal. Então, as empresas, o Brasil, que já é campeão em obrigações acessórias são todas esses preenchimentos, essas informações eletrônicas que as empresas mandam diariamente à Receita Federal. Então, o governo criou mais uma desnecessária, porque a Receita já sabe, já tem a informação desses incentivos. Então, isso que a Receita criou é uma maneira de arrecadar. Por quê? Porque todos esses incentivos são muito, muito difíceis, muito detalhados. Então, agora, a empresa tem que pegar todos os incentivos que ela tem, preencher esses formulários detalhados, e se ela cometer um erro, ela vai ter uma multa que pode variar de 0,5 a 1,5 do seu faturamento. Isso é um absurdo, por quê? Porque ela não está gerando um prejuízo para a Receita Federal, ela não está deixando de pagar um imposto. Então, é uma multa confiscatória. Por quê? Porque é uma multa que não tem um prejuízo para o Estado e ela está pagando uma multa sobre seu faturamento, não tem uma razão de ser, ela não está deixando de pagar um tributo e está pagando uma multa sobre o seu faturamento apenas por cometer um erro no preenchimento de um relatório. Então, é totalmente descabido, não tem um efeito patrimonial para a Receita e por um erro burocrático a empresa pode ter que pagar até 1,5% do seu faturamento. Vejam que absurdo. Claro, eles colocam uma limitação até 30% do incentivo fiscal. Então, digamos assim, em termos populares, é uma pegadinha. A Receita cria mais um entrave burocrático para a empresa, entre tantos que a empresa já tem, de preencher ali centenas de formulários, de relatórios, e se a empresa cometer um erro, o que não é difícil, entre milhares de obrigações acessórias que a empresa já tem, ela é obrigada a pagar uma multa absurda nesse valor aí de até 1,5%, isso para empresas com faturamento acima de 10 milhões. Então, imaginem uma empresa que fature 100 milhões de reais, Nossa, comete um erro numa obrigação acessória, o que é simples de acontecer, entre tantas, a empresa paga 1,5 milhão de reais por um erro no preenchimento de um documento. Então, obviamente que isso é uma simples maneira de a empresa criar da Receita, criar um problema para o contribuinte para arrecadar dinheiro. Então, mais uma burocracia, né? Mais uma burocracia para funcionar como um entrave ali para as empresas também, como você falou, uma pegadinha. Agora, me fala uma coisa, sobre o ITR, como isso pode afetar
a arrecadação e a gestão tributária do setor? É mais uma coisa estranha, digamos assim. O ITR é um imposto de competência da União Federal, do governo federal. Isso já vem de 2005. A Receita delegou a competência, o que é? Delegou aos municípios, né? Os estados e municípios, principalmente aos municípios, de fiscalizar o pagamento do ITR e de fazer o lançamento. O que é? O lançamento é a cobrança desse imposto e a fiscalização desse pagamento. Agora, a Receita Federal, a União, estendeu a possibilidade de julgamento. Então, os municípios vão ter a competência de julgar também. Então, por que fica estranho? Digamos que o produtor foi autuado, foi multado pelo município. O município vai autuar, vai multar, o produtor vai recorrer para o próprio município, vai fazer para o fiscal ali em primeiro momento, depois vai fazer um recurso para o próprio município e, em terceira instância, ele vai recorrer para o CARF, para a União Federal. Então, imagine a confusão disso. Nós vamos ter um processo administrativo que vai ser julgado por dois entes diferentes, pelo município e pela União Federal. Tem tudo para não dar certo, né? Não é um procedimento padrão e não sabemos como vai funcionar, porque a União Federal hoje, em que pese as alterações desse novo governo no CARF, ter instituído voto de qualidade, que tira muito a força do contribuinte para recorrer, mas o CARF, em tese, é um tribunal organizado. Os municípios, a gente sabe que não são organizados. Nós temos 5.568 municípios no estado. Imagina como cada um vai se organizar. O município de São Paulo tem uma estrutura. Um município com 3 mil habitantes lá no Agreste, sem querer menosprezar, tem uma estrutura para julgamento. Então, eu acho que isso fica muito difícil, eu acho. E o município fica com 50% da receita do ITR. Então, imagina o interesse em julgamento disso, como que isso vai ser conduzido, qual a transparência, qual assim, a celeridade que eles vão dar e qual a parcialidade que vai ter nesse julgamento. Então, eu acredito que nós vamos ter julgamentos rápidos, sem a transparência necessária e com a total parcialidade a favor, né, do Estado, que eu digo Estado como ente federativo, como município, como governo. Então, eu acredito que vai ser muito prejudicial aos contribuintes. Isso é uma afronta, assim como essa obrigação acessória instituída também de preenchimento de obrigação acessória com multa confiscatória, totalmente inconstitucional. Isso já tem decisão do Supremo. É mais uma vez esse governo passando por cima dos direitos do contribuinte, assim como essa questão do ITR. A gente vê aí uma sanha arrecadatória, o governo atropelando aí os direitos. Não é nem a cada mês, a cada semana vem uma novidade. Sim. Então, isso é muito preocupante. Sim, uma afronta aos contribuintes que já contribuem muito, não é verdade? Obrigada, viu, Eduardo? A gente volta a falar numa próxima oportunidade, até para a gente conseguir falar também um pouco sobre reforma tributária, mas a gente marca de novo uma conversa com você para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência. Obrigada e até a próxima. Obrigado, estou à disposição.